A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremenda em cima do mar. É sobre Ele que nós confiamos, é sobre Ele que colocamos toda a nossa confiança, é sobre Ele que a gente lança o nosso projeto, é sobre Ele que nós lançamos os nossos sonhos, é sobre Ele que nós lançamos todas as doenças e maldições de herança familiar. E Ele diz que quebra, anula, Ele desfaz, cancela. Por quê? Porque você conheceu o nome dele, diz, é dele, é por Ele e com Ele são todas as coisas, o Cristo Jesus. Esse é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos. Aquele que fez o céu e a terra e que estava junto com Deus Todo-Poderoso quando criou os anjos, quando criou a terra, o firmamento do céu, aleluia. Quando eu e você só conhecemos só de ouvir falar, ou de fotografia, ou somente de vídeo, que tem uma Via Láctea onde nós pertencemos a essa constelação solar que é o nosso território de conhecimento, de luz que traz para a terra, aleluia. E Deus diz, enquanto tu conheces somente isso, aí eu te digo que o teu milagre, ele pode ser grande para você, mas para mim não passa de um ponto dessa constelação da Via Láctea que você conhece tão bem de ouvir falar e de registros. Mas eu conheço porque eu fiz com a minha mão, diz o Senhor dos Exércitos. E creia que Deus contempla os seus pensamentos. Ele contempla o que você está sentindo de dor. Ele contempla que você está dizendo, estou quase querendo não caminhar. Deus caminha porque eu estou adiante de ti. Eu fui à frente, aleluias, e estou te aguardando, aleluias. Porque o teu milagre, tu vai desfrutar aqui. E quando eu determinar até o fim da vossa vida, caminharás com os pés firmes, firmados na rocha, com o meu nome, porque o Senhor nosso Deus disse, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, porque está diante da luz. E quem é a luz? O Cristo Jesus. Aleluia. Está deserto? Deus disse, olha para mim. Porque até Agar, que não estava nos planos, Rechecandarás, chorou. Foi o momento dela sair pra fora. Ela não ficou sozinha. Aquele menino que dizia que ia morrer, ela se afastou, que não queria ver nem a dor, porque estava doendo nela. Deus, eu sei que está doendo aí em você. E Agar foi alcançada e disse, olha como estar ali, o poço está diante de você. Deus está dizendo, está diante. Esse deserto alcança a sua vida para que você possa entender que eu faço do meu jeito, que eu estou te organizando, que eu estou te preparando, que eu estou te dizendo, fica firme, vai para frente, que está logo à frente. O projeto você já colocou em minhas mãos. Aleluias, diz o Senhor. Dá seu gostei, poderoso Deus. Clica aí para que outras vidas sejam alcançadas. Porque Deus, nesta manhã, disse com poder para mim e para você. E quando eu e você não conseguem orarmos para com Ele, a palavra exata do céu alcançar a tua graça, é o Espírito Santo que leva inexprimívelmente a tua voz, a tua fala. Aleluias. Dá o seu gostei, faz um coraçãozinho para Jesus, amém? Para que vida seja alcançada, essa plataforma, ela compreenda que este conteúdo, ele está sendo de grande valor e todos estão gostando. Aleluias. Porque Deus, até para quem não gosta, este conteúdo vai chegar para que Deus disse, eu tenho um falar contigo para te salvar. Aleluias, amém? Glória a Deus, fortalece, porque Deus quer te fazer também evangelista. Ele disse que tem projeto para você, além dos teus sonhos, que ele disse que foi à frente, que até H foi contemplada. E você, que está no projeto desde a hora que nasceu. Aleluias. Porque H foi projeto de uma mão que trouxe com sua mão forte para resolver o problema. Disse, oi, Deus já está conversando contigo. A tua mão resolvendo um problema forte, tu não faz. E até esse momento, sobre H, foi sim contemplado. E a herança de Ismael, nós conhecemos muito bem, algumas coisas deram certo, outras não tão. Aleluias. Mas Deus alcançou
que até com a mão foi pegada para resolver. Deus disse, eu também fui até ela. Imagine você. Glória a Deus, amém? Vai para as espadas aí, por favor, em nome de Jesus. Eu já estou aqui diante das minhas e Deus vem falando com poder. Deus é tremendo, Ele faz do jeito dele, viu, irmãos? Eu fui pensando de um jeito e Deus foi falando de outro. Aleluia, glória a Deus, porque Ele é bom. E não se preocupe, eu estou aqui olhando para a tela, que é da segunda aberta a espada. Remunida com ela, que Satanás, que a gente, pelo nome de Jesus, repreende. Eita Deus, que Deus hoje traz uma revelação de conhecimento. Aleluias! E a gente vai falando baixinho, depois a gente aumenta, para poder nossa atenção voltar e dizer, eu estou olhando para Cristo, porque Ele disse, Salmo 121, eu olho para os montes do alto, onde vem o meu socorro. Aleluia, eu estou feliz por isso, que Deus é assim, não deixa a gente nada enganado, Ele vem na hora certa. Aleluias. Capítulo de Pedro, para a glória do nome de Jesus, que é a carta segunda, graças a Deus, mas eu separei uma coisa aqui, eu não compreendi muito, mas Deus mandou falar, e nós vamos falar. Vamos a partir do 11, aleluias. 11, o versículo, segunda carta de Pedro, pega aí, nós vamos para lá. Glória a Deus, é tremendo. Se vocês soubessem, as lutas são grandes. Tem dia que nós choramos, nós bravejamos até como criança. Mas Deus disse, não adianta ficar assim como criança, neném. Você vai ter que ficar adulta. Eita, Deus está falando. Diz assim, já peguei minha porção. Vocês nem sabem. Contudo, nem os anjos, embora maiores em força e poder, proferem juízo amaldiçoador contra eles na presença do Senhor. Anota aí, que Deus vai falar conosco. Glória a Deus. Porque vocês fazendo isso, vocês estão também aqui do outro lado. Eu estou recebendo toda oração que vocês estão pensando sobre a palavra. E todavia, como criaturas irracionais, nascidas para serem capturadas e destruídas, difamam o que desconhece, na sua destruição também perecerão, sofrendo dano como retribuição pela justiça que praticam, considerando como prazer a sua devassidão em pleno dia. Com as nódoas e deformidades, eles se regalam em seus próprios prazeres, enquanto bancateiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, nunca para de pecar, iludindo pessoas inconstantes, tendo o coração excitado na ganância, filhos malditos. Abandonam-se e extraviaram-se do caminho reto, seguindo pelo caminho do Balaão, filho de Beó, que amou o prêmio, da injustiça. Marca aí, porque Deus é poderoso. Lá no 11 e aqui no 15. E recebeu, porém, repreensão por sua transgressão por meio de um animal de carga, um jumento que, falando com voz humana, refreou a insensatez de um profeta. Esses tais são como fonte sem água, névoas impelidas por temporal e negridão das trevas lhe está reservada. Proferindo palavras de vaidosa arrogância, seduzem com apelos libertinos os desejos da natureza pecaminosa aqueles que estavam quase conseguindo fugir dos que vivem no erro. Prometendo-lhe liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aqueles que é vencido ficam escravos do vencedor. Vamos pular aqui para o verso final. 22. Com eles aconteceu o que diz o provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Irmãos, aqui é muito forte.
aqui é muito forte. Deus é maravilhoso porque ele traz aqui alerta, aviso, cuidados de alerta para falsos mestres com caráter de obra de blasfemadores. E diante disso, Deus disse sobre esse caráter e falsos mestres, as obras de justos castigo virão sobre estes. Não vou apontar quem é A, B nem C, mas vamos nos direcionar diante desse contexto, porque o texto diz que estes mesmos, olha só, faz com que aqueles, ó, 18 fala, aqueles que estavam quase seguindo fugir dos que vivem no erro, acabou caindo no engodo das falanças. Tem muitas falanças por aí. Tem muitas palavras de engodo, de bolo, de embolação. Não é ebolação, mas de embolação, de embolados, de emaranhados, de misturados. E aqui Paulo estava falando sobre isso. E vocês estão com eles aí? Convivendo e adquirindo essas falácias. Porque, olha, o nosso Deus poderoso, ele não é um homem que minta, nem filho do homem para que volte no que ele falou para mim, para você, que vai te entregar. Mas precisa eu e você ficar posicionados. E aí eu fui entendendo que quando Deus diz que quando libera profecias, ele diz que não vem de vontade humana essas profecias. Ela vem inspirada do Espírito Santo. Homens santos movidos por Deus. E aqui esses homens, ele até se alimentou desse mover de Deus. Porque diz as escrituras, quando eu fui aqui, que eu amo olhar o mapa. E há um tempo eu não faço isso. E Deus hoje falou sobre terras. Como esse texto fala sobre terras. E aí eu fui entendendo que Pedro, ele voltou em determinadas terras, aonde Paulo já tinha semeado, igrejas já tinham sido construídas. E esses mesmos que construiu igrejas, ministérios, foram aqueles mesmos lá do Pentecoste, de mais de 13.000 vidas alcançadas. Olhe como faz sentido quando ele fala aqui no versículo, aleluias, porque volta o cão voltou ao seu vômito. Já tinha experimentado. E não estou falando com toda a igreja, está falando daqueles que estavam indo buscar os mestres falcianos com palavras e carochinhas dos seus bel prazer, como hoje nos nossos dias encontramos. Querendo colocar a palavra de Jesus como alta ajuda, que é a palavra de Jesus que você vai conquistar uma gestão cheia de riqueza, comparando que são atitudes altruístas, atitudes de pensamentos positivos e dizendo sobre a palavra. Quantos irmãos? Se vocês recebem esse ministério da palavra, vem o logaritmo traz outras coisas relacionadas que se fala da Bíblia. Quantos desses mentores, bogleiros que querem vender os seus cursos, ele traz aquele que tem verdadeira essência de Deus no seu ser, ele vai falar com a verdade. Aqueles que não tá, aí fica pegando tópicos separados da Bíblia e traz para você para enganar. São verdadeiros enganadores. Para poder falar de que você vai conseguir algo de acordo com o seu querer, da sua força. Oi, lembra? Agar foi trazida pela força da mão de Sara, mas mesmo assim Deus viu, nem assim que tem a palavra, e eu vi a tua oração. Ele disse que não ouviu, não. Ele disse que viu. Ele disse que viu. Você está entendendo que Deus está falando com você? Entendendo que eu estou ouvindo os gritos, eu estou vendo o que está acontecendo. E ele viu e alcançou. Então esses mesmos homens que ficam pegando trechos, fragmentos separados e colocam no contexto para vender os seus cursos de alta ajuda, que é com sua força. Olha, brote o Deus em você dentro. Deus entra dentro, mas ele manda você encarar você como Deus, que você tem poder para fazer.
Enquanto você não tem poder, você só vai chegar lá com a graça de Deus. É isso que o capítulo tanto 1 e 2, um inteirinho, fala de Pedro. Quando Pedro traz, que diz que sua luz que brilha no lugar escuro. Ele quando traz a mensagem, aleluias, que diante que Deus fala com autoridade, ele introduz naquele lugar a palavra de Deus, não cabe mais heresias. Porque as heresias, ele vem para destruir a autoridade do Senhor, que quando disse de Agar, chorando, jogando seu filho Ismael para lá, que não aguentava mais ver, ali o que a mão dela alcançava a dizer, e Deus estava lá de cima, ele viu. E ele chegou. Então que você tome cuidado onde você quer chegar, o que está ouvindo. Porque para chegar é preciso Jesus ir na frente quando você chama ele. Vai à frente, Senhor. São os meus sonhos, são os projetos, são os meus filhos. É o meu cônjuge, Senhor. Vai à frente nesta causa, Senhor. Porque o Senhor se apraz e se agrada das bênçãos do céu derramadas sobre meu cônjuge e eu, Senhor. E Jesus aqui, quando ele diz que não é por força e violência, é que Jesus não obriga você a crer. E Jesus foi bem sensível, diz: eu vim para aqueles que é doentes, o que precisa de mim, o que me chama, o que me rasga. E aí o Senhor vem me trazendo uma palavra quando diz assim, ó, quando a gente se rasga na humilhação, Jesus, ele isso é uma coisa de um rei, é coisa de Senhor de todos os senhores, que aqui diz que são donos da terra com autoridade. A gente olha para o mapa geopolítico, como já ia iniciar, que aqui diz que todas as cidades, que vai de Betina, Ponto, Capadócia e a Ásia Menor, onde Paulo passou e semeou. Deus está dizendo assim, olha, então não vai buscar em terras que não são férteis, terras que tem um adubo, que é um adubo falso, um adubo sintético, que eu não tenho atuação em adubo sintético. Aleluias, Deus já está falando. Eu não sei para quem está chegando, mas Deus já entendendo para quem está ouvindo. Eu não sei se você é dono de terras, se você é dono do seu pequeno terreno e que sabe que se trata como é que semeia e como é que uma terra é arada, como é que uma terra está proveniente de nutrientes, de água e minérios. Eu não sei para quem está chegando essa palavra, mas você diz, Deus, eu estou te fazendo agricultor da palavra do Senhor. E aqui, Pedro, revisitando. Por que revisitando? Ele já estava preso. Roma foi um dos impérios mais poderosos no passado. A Grécia, Atenas, o povo de Deus passou lá em evangelho, como Paulo fez. E Pedro estava falando para este povo que já tinha alimento. Por que você quer voltar aonde um dia foi tirado? Ficar como os porcos? Aleluias, perdão, irmãos. Ficar como porcos, voltar, se lamear, ficar todo melado? Vomitar em cima do vômito onde um dia lhe arranquei, se enxagou com enxaguante bocal. E ficou com hálito, e esse hálito saía Jesus. Deus está dizendo, até o teu fedor eu tirei. Eu não sei se é físico, eu não sei se é espiritual, porque o inferno queria pegar você e lhe matar. E eu limpei e deixei com ar e hálito novo. E Deus continuou usando Pedro para aquele povo que já conhecia a palavra. E disse, enquanto Deus fala com autoridade, os falsos tentam induzir para você heresias, trechos separados, fragmentos da palavra para poder vender os seus próprios materiais. Porque tem aqueles usados de Deus, que tem um trabalho maravilhoso, pautado na palavra. Quantos homens que tem aí nas redes sociais, nessa plataforma onde você está vendo aqui agora, maravilhosa. Porque tem coisas maravilhosas. A direção vai para a maravilha, aqueles que procuram maravilhas. Os que não procuram destruição, vai para o caminho da destruição. Tem médicos honestos nesta plataforma, porque ele tem Deus como seu único Deus poderoso. Ele faz o seu fazer profissional para ajudar outras vidas. Então Deus usa o que é de verdade para verdade, o que é de mentira. Ele disse aqui que auto se destrói.
O que é de mentira, aqui diz Pedro, que é destruído. Aqui diz, olha, e Pedro falou bem assim, olha, quando Pedro está falando para aquela comunidade, daquelas cidades que chegava a carta dele, ele está dizendo aqui, ó, aleluias, filhos malditos, porque está com seus olhos, esses que estão ensinando as heresias, cheio, caindo no pecado, esqueceu de tudo o que aprendeu. Por quê? Porque cresceu os olhos. Quando percebeu que ia ganhar muito dinheiro falando de Deus e trazendo palavra bonitinha para ninguém sair do pecado. Tá diferente da agora? Quantos tem por aí que diz, eu não exijo nada de vocês não, viu? Venha. Ah, quantos? Mas quem vai julgar é Deus, porque aqui diz, ó, que nem os anjos se ousou. Versículo, aleluias. Nem os anjos se ousou de falar palavras sendo que é no ser Deus, no lugar de Deus de juízo. Aqui está se diferindo que Miguel, quando estava brigando, dizendo quem é como Deus, ninguém é mais como Deus, só Deus. Lembra das galáxias que começou a oração? Aleluias, e ali ele diz que repreenda o Senhor que te repreenda. Ele não debruçou palavra de maldição para aquele que já era caído, derrotado, que queria ser Deus. Ele disse, quem é como Deus? Mesmo cheio de poder e de autoridade, ele disse que meu Senhor repreenda. Eita, Deus está dizendo, essa fala insistente na sua vida que quer te matar, de opressão no seu ouvido, que repreenda pelo nome de Jesus, volte para um caminho de onde veio, retorne por 7. Isso Deus trouxe de revelativo para esta manhã. De quem diz que Deus não ensina um profeta? Lembra? Daniel teve um momento que não conseguia identificar, traduzir os sonhos que os anjos de Deus, a ordem do Senhor dava para ele, estava sonhando. Ele foi pedir ajuda ao Senhor para que ajudasse a traduzir, que dissesse o que significava. Aleluias, glória a Deus, amém? Até aqui o Senhor nos ajudou e o Senhor quis deixar essa palavra. Eu não sei que terras tu está indo buscar. Alimento, intoxicados, com bastante agrotóxico. Mas Deus diz, é necessário revisitar as terras, dar um novo adubo, colocar mais minerais. E isso é possível para aqueles que crê que a sua salvação já é garantida e você não abre mão dela para voltar para nenhum vômito, para se lamear com nenhuma lama, para ficar com um bafo que um dia foi bafo do inferno. Aqueles que têm aroma de cevada. Tu quer ficar com aquele bafo novamente? Eita Deus, Deus falando em bafo físico. Eu te tirei desse bafo. E coisas pequenas que possam estar já adentrando em sua vida. Pode ser a porta do bafo, como, né? Desse bafo que um dia você experimentou. De que um dia seu fígado sofreu por isso. De que um dia as suas tormentas psicoemocionais que se fazia de fuga para seu sofrimento você buscava neste copo que vem super gelado, né? Outros são quentes, com aquela borda, espuma. E ali não vem com chifrinho em cima fazendo, vem pra cá que eu vou te matar. Não, vai dizer, tá bem gelado, esfria a cabeça, só é hoje. Deus está dizendo, sai de retro, repreendo pelo nome de Jesus. Declare hoje para você, homem, eu repreendo pelo nome de Jesus o que está tentando me sugestionar. Por quê? Porque eu já sou uma relva nova. E Deus visitou esse território, esse terreno, esse terreno de um mapa, né, geográfico, que é o teu corpo, que é o templo do Senhor, visitando para adubar com palavras do Eterno e com palavras proféticas que Deus, eu te tirei. E de onde eu te tirei foi para te dar vida em abundância. Por quê? Porque eu sou a luz deste mundo. O dia tem 12 horas
que anda de dia não tropeça. Receba para a glória do nome de Jesus. E eu agradeço a minha rica, poderosa oportunidade, porque esse Deus é um Deus que fala de todo jeito para mim e para você. Amém? Ouça que Deus tem hoje para você. É para andar liberto, revisitando territórios e terrenos, sendo alimentados com bons nutrientes. Amém? Porque o milagre está na mão do Senhor e está bem pertinho de você, como foi lá em H. A paz do Senhor, graças a Deus.